Olha, o Aves está amando, hein? Sempre. Esquecendo muitas vezes de declarar o amor. Se temos por Deus. Eu acho muito lindo quando eu ouço alguém dizer: ah, Deus é o meu Pai. Ah, Deus me ama. Uma palavra que tem na Bíblia, um dos versículos que eu sou apaixonado, é João 3,16, a qual ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, e normalmente você vê uma procrastinação nessa passagem bíblica. Isso é lamentável, igreja. Né? Aqueles a qual Deus levanta para ser referência para nossas vidas, muitas vezes nós sofremos decepções. E o que fazer? Se arrola aos pés do Senhor. Permanece nos pés de Deus. Ontem me perguntaram assim: pastor, o ministério tal, é um ministério de louvor de fora, acho que é o Som do Reino, eles têm uma facilidade muito grande de entrar num nível de adoração maior. E eu concordo. Mas como nós iremos adorar alguém que não conhecemos? Como? Você não consegue adorar a qual você não tem um relacionamento. Você não ama com alguém que você não conhece. Você só vai conseguir amar a Deus acima de qualquer coisa quando verdadeiramente você o conhecer. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes as pessoas pegam essa passagem e acreditam que é se libertar de uma possessão demoníaca. Na verdade não é. É ser liberto da religiosidade. É você verdadeiramente, esse conhecer no original quer dizer relacionar-se com Deus. É simples, igreja. Você só ama quem você conhece. Isso é fato. Contra fatos não há argumento. Parece um bordão quando eu falo: quem é você em Deus? Mas não é. É uma frase. Não é uma frase montada. Mas você já parou para se perguntar quem você é em Deus? Você conhece o seu Pai? Você conhece Deus verdadeiramente? Ou o teu único conhecimento por Deus é para que você tenha levantado a mão, aceitado a Ele e não ir para o inferno? Ei, o inferno não foi criado para nós. A Bíblia fala: esse meu povo perece por falta de conhecimento. E não é você simplesmente ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse 2 vezes no ano. Não é isso. Mas é de conhecer a Deus, a palavra revelada a nós, a palavra rema, igreja. Se relacione com Deus. Dentro de um relacionamento conjugal, o homem ou a mulher sabe quando está fazendo algo bom ou algo ruim. Né? Como olhar, o marido já identifica, a esposa já identifica alguma coisa. Ou quando ele está com o cartão de crédito e quer comprar alguma coisa que ela reprova, ela olha assim, faz, sabe? O cara de boca, ele já entende. Não, aí fica meio constrangido para dizer ao vendedor: não, agora não, vou dar uma volta, depois eu passo aí. Sabe? Porque se relaciona, porque conhece, porque está perto. Será que verdadeiramente nós conhecemos a Deus? Eu lembro que uma ovelha estava desacreditada em Deus, não era desse rebanho. E aí recebeu um convite por uma ovelha do rebanho. E vamos lá na minha igreja, o pastor está dando uma série de estudo muito boa. E eu lembro que nesse período eu estava dando o caráter de Deus. E aí quando a pessoa entrou, aí olhou, ela julgou-me.
Um pastor ainda jovem, glória a Deus por isso. Esse pastor tão jovem ainda, falando do caráter de Deus. Quem é ele para falar do caráter de Deus? E aí foi quando ela se apaixonou pelo ministério show. E começou a amar Deus verdadeiramente. Porque Deus é bom. Mas para a bondade de Deus respingar em nós, a bondade de Deus, para respingar em nós, nós precisamos estar no patamar maior de obediência a Ele. Não adianta dizer que ama Deus e querer fazer as suas vontades. Não adianta dizer que ama Deus, que Cristo vive em mim, se você não reflete a imagem e semelhança dele. Para eu poder abrir a boca e dizer que sou filho de Deus, eu tenho que agir como o irmão mais velho age. Quantas vezes eu ouvi, não se envolva não, porque é prova de Deus. Que versículo bem aplicado. Se eu não tenho amor ao próximo, se todo o dinheiro que entra na igreja, entra em nome de Deus, eu não devolvo em nome de Deus, meu irmão, o boleto vai chegar. O boleto vai chegar. Todas as nossas atitudes, elas são eternas, igreja. Não pensa que um ai a mais que sai da nossa boca, nós não iremos prestar conta a Deus. Tudo o qual nós falamos, todas as nossas atitudes, literalmente todas, são eternas. E uma hora, Deus vai dizer, olha o boleto. Nós não temos dinheiro para pagar esse boleto. Entenda que nós ainda temos um corpo corruptível. Mas o Espírito que habita dentro desse corpo é incorruptível. Você entende isso? Não são as minhas verdades, mas é a palavra de Deus que diz isso. Nós ainda iremos receber um corpo glorificado, isso é lá na frente. Mas se o Espírito de Deus habita dentro de você, ele sim é incorruptível, ele vai mudar o teu caráter. Não tem como partilhar da glória de Deus, se envolver na glória de Deus e ser o mesmo. Não tem como, é impossível. Todo aquele que já desfrutou da glória de Deus, nunca mais for o mesmo. Você está aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos dar continuidade à nossa série de estudo. Quando é a última quinta? A próxima? Sim ou não? Fora hoje, tem mais 2 quintas? Ok. Vida de obediência. Nossa série. A que nível de obediência nós estamos diante de Deus? Como estamos nos comportando diante de Deus? Como filhos da luz ou como filhos das trevas? Eu não sei se você já parou para pensar ou para observar, de repente alguém até próximo a nós, que vai para os cultos todos os dias, não falta um culto, vive declarando palavras de fé, lê a Bíblia, dizima, semeia, mas parece que a vida não decola. As coisas não andam. Sabe? Parece que a vida vive travada. Ou só eu que conheço alguém assim? Essa palavra não é uma palavra de esmagadura. É uma palavra de condenação. Mas é uma palavra que vai te dar um start na tua vida espiritual. Vai te acordar. E ainda que fosse de esmagadura, não sendo de condenação, eu acredito, igreja, que eu não fui levantado para agradar. Não tenho nenhum problema de dizer isso de público, ainda que seja gravado. Deus não me levantou como um líder espiritual para agradar a ninguém. Jesus, ele não agradava absolutamente a ninguém. Jesus, ele não veio para agradar a ninguém. Jesus, ele veio para confrontar, porque ele sabe que onde há confronto há crescimento.
de madrugada eu estava fazendo um gabinete online. E aí a pessoa me pediu um conselho, pediu minha opinião, achando ela do outro lado que ia ouvir o que ela queria ouvir. Só que ontem de madrugada eu estava com um chicote de fogo. E arriei o chicote para cima. Para você poder entender, para você poder desfrutar dos projetos de Deus na tua vida, primeiro você deve ter compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, como você vai poder ser retribuído? Igreja, Deus não é um silpuff, a qual todo mundo faz qualquer coisa, o que bem quer, o que bem entende, e depois você dá um potezinho de mel e engolobou Deus. Eu tapeei Deus. E uma das respostas foi: primeiro você assuma um compromisso sério com Deus. Dê testemunho de um ser recriado. 10 anos na presença de Deus. 2, 3, 20, 30, não sabe nada de Deus? Como pode? Aqui tem um lema. Eu como líder, eu não aceito não como resposta. Eu olho, fico os olhos na ovelha, vou orar. O Espírito de Deus diz assim: traga ela para perto, pode, lapide, instrua, dê alimento sólido. E no momento certo, põe para ministrar. Eu digo, tal dia você vai ministrar. E não tem não como resposta. Peixe. Amei a ministração de domingo. Salmo 91. Compreendido como nunca. Eu não nasci ou não fui chamado para te manipular. Deus me levantou para te instruir, para fazer você que está aí sentado, saber quem você é em Deus. Eu jamais vou obrigar a você ou vou te instruir para me honrar. Não. Primeiro eu te instruo para você honrar a Deus. Porque a Bíblia diz que a honra que nós damos a Deus é a mesma honra que nós recebemos. Quando você compreender que deve honrar a Deus acima de todas as coisas, automaticamente você vai me honrar. Você está aqui? Aleluia. Eu quero que você cresça. Uma igreja crescendo, uma igreja ela bem alimentada, robustecida na palavra, ela é uma igreja menos problemática. Sabia? O homem só dá certo se estiver conectado em Deus. Se desconectou, ele vai começar a apresentar falhas, defeitos. Isso é fato. Contra fato não há argumento, igreja. Não tem como fugir dessas verdades. Você está aqui. A única condição para permanecer nas bênçãos de Deus é permanecer em obediência a Deus. Como eu havia falado, existem pessoas que acreditam que está fazendo tudo certo. Mas no fundo, Deus mandou ele fazer alguma coisa que ele não foi 100% obediente. E aí é onde a aresta foi aberta e tudo começa a desandar. Se Deus te deu um comando, obedeça. O que é que você está fazendo sem o crescimento de Deus? Quantas pessoas têm naufragado? Quantas pessoas têm afundado? Acreditando que está fazendo as coisas certas e às vezes até está, mas não consegue crescer. Porque Deus deu um determinado comando e não obedece, igreja.
Quer ver uma coisa que eu amo falar, porque mexe com o coração do homem, é falar de dinheiro. Eu arrebento quando falo de dinheiro. Porque é algo que mexe com o coração do homem, sabe, estraçalha o coração do homem, esmiuça o coração do homem. Eu tenho pena, de verdade, comoção. Não é pena com superioridade, tá? Me entenda, por favor. De pessoas que têm enriquecido em nome de Deus, não têm feito nada para o reino de Deus e ainda se acham bam. Ei, vai chegar a hora que Deus vai dizer, olha o boleto, pá, e aí? E aí? Pessoas que estão acreditando nisso, igreja. Que o crescimento financeiro é as bênçãos de Deus repousam sobre ele. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Já saíram alguns membros daqui. Por insubmissão. Para um líder é bom? Não. É ruim. Se eu disser para você que eu não queria ver essa igreja aqui de canto a canto, todas as cadeiras cheias, eu estou mentindo. Queria, não quero. Sei que vai acontecer, não sei o tempo, mas vai acontecer. Mas esse lugar é um lugar para quem quer compromisso com Deus, quer viver uma vida de obediência, de submissão em Deus, quer crescer em Deus. O rebelde ele não consegue ficar na enxurra, infelizmente. Porque ele pode até acreditar que está fazendo tudo certo, mas se Deus deu um comando e ele não obedece, ele vai afundar. Qualquer um vai afundar. Você está aqui? Quantas vezes as pessoas estão falando certo? Acreditando que está agindo certo. Declarando a palavra de fé. Mas por um comando que Deus deu, e ela deixou de obedecer, tudo vai por água abaixo. Absolutamente tudo. Se Deus mandou você ir em frente, virar à direita, faz isso. Não tenta ensinar a Deus a trabalhar. Colocou um problema na mão de Deus, deixa que Ele vai resolver. Mas eu não estou falando de coisa pequena, tá? Porque as coisas pequenas quem tem que resolver sou eu e você. Não é Deus. É como se eu estourasse o cartão de crédito por falta de educação financeira, e agora Deus vem cá, mas Deus vai prover tudo. Não vai não. Não vai. Quem tem que resolver esse problema é você. Não gasta mais do que você pode pagar. Ajude o necessitado. Obedece à voz de Deus. Mas quer ver quando não é Deus e é o diabo? Pega tudo que tem e investe no reino. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás. Não. Não ensina de Deus não. Eu trabalhei tanto. Mas Deus mandou. Faça. Ele se responsabiliza. Eu sou prova viva disso. E não falo para me orgulhar. O meu maior orgulho em tudo isso que já passei na vida é ter conseguido ouvir a voz de Deus e obedecer. Só isso. Isso eu me alegro. Às vezes estamos falando sério, citando as escrituras, mas parece que nada dá certo. E muitas vezes a gente, ao derredor, fica observando, por que fulano não cresce? Por que isso não dá certo? Porque há uma desobediência. Muitas das frustrações ministeriais, muitas das frustrações pessoais, elas ocorrem na vida do cristão, muitas vezes é por falta de honrar pai e mãe. Isso é outro ponto que eu vou entrar. Uma outra série, acho que é para novembro. Filhos da desobediência. Primeira bênção, depois a correção. Né? Agora eu estou só com a esponja, polindo.
Depois eu vou vir com o chicote para deixar as marcas. Ou você aprende a obedecer a Deus, ou você não vai crescer em nenhuma área. Pode acreditar. 90% das frustrações pessoais está atrelada à desonra a pai e a mãe. Eu vou mostrar isso na Bíblia, tá? Não é uma coisa que eu criei. Eu só montei direcionado pelo Espírito. Você está aqui? Se Deus mandou você fazer algo, faça. Você está aqui? Às vezes as pessoas não estão andando verdadeiramente conectadas em Deus. A Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas até onde Cristo vive em nós? Até onde? Será que Cristo vive verdadeiramente em nós? Ao ponto de nós, em 5 segundos, ouvir a voz do Espírito e obedecer? Sirva a Deus com perfeição. Se entregue por inteiro a Deus. Se jogue nos pés do Senhor. Agradeça a Ele todos os dias por aquilo que você é. Nele, igreja. Eu não sei o que é que há. Meu Deus. Como existe gente desobediente. Impressionante. Igreja nenhuma igreja na face do planeta era para ter problema. Pastor nenhum era para falar de dízimo e de oferta. Eu mesmo, em um ano, se eu falo isso 3 vezes ou 4, misericórdia. É porque Deus já me botou num gancho. Fale. Porque eu entendo nele. Não está escrito. Eu não tenho que dar. Acabou. Acabou. Estamos precisando de 2 latões de tinta para pintar o quarto pavimento. Um nós já temos e o outro temos também. Vamos fazer uma campanha para comprar esse latão. É R$145. Eu já tenho 100. Já tenho 100 certo. Falta 45. Chegou? Amém. Glória. Não é para mim, é para vocês. Você está aqui? Você está aqui? Amém. Há muitos cristãos hoje, igreja, que vão à igreja em todo o tempo que ela está aberta. Oram, jejuam, oram em línguas, dizimam, oferta, cantam, dançam, pulam, marcha, cortam os laços. É neve, é súbia, roda no pé só, mas tem uma imensa dificuldade de obedecer a Deus. Impressionante. Vou te dar um exemplo muito simples. Muito simples. Eu descobri na Bíblia, em Gênesis, que Adão ele não foi omisso quanto à desobediência de Eva. E quando eu li isso aqui, o Espírito disse, olha, ele não foi omisso. Eu digo, uau! Meu Deus! Quantas vezes nós chicoteamos Adão? Eu já arrebentei quanto? Eu arrebento ainda até hoje. Mas Eva, ela foi tão submissa ao comando de Deus, que ela tentou confrontar Adão. E às vezes, na vida real, isso é notório. Eu não falo de domínio pessoal. A mulher, ela não tem que ser um animal quadrúpedo, a qual a gente coloca um esteio, acho que é esteio, arreio, é esteio, acho que é esteio, né? E vai dominar ela para a esquerda e para a direita. Não, mas se 2 não verdadeiramente não for um, vai afundar. Isso é fato. Vai afundar, vai naufragar. Porque a Bíblia diz que a submissão primeiro está em Deus. Se nós nos curvarmos em submissão e obediência a Deus,
Em nada em nossa vida vai ter falta. Porque todo aquele que está em Cristo, não há falta. Amém. Não há falta, igreja. Obedeça a Deus. Se submeta a Deus. Honre a Deus. Você está aqui? Aleluia. Quando você vê uma pessoa empancada para decolar, é porque eles estão em curto-circuito com ele mesmo. Ouve a voz de Deus, mas não obedece. E sabe o que é que me chama a atenção? É quando eu ouço as pessoas dizer assim, Deus fala comigo. Está se rasgando, Deus fala comigo, Deus. Quantos é mães aqui? Quantos têm filho? Vocês têm filho? Na casa do parente, no final de semana. Um monte de menino brincando. O seu filho caiu e chorou. Você aonde tiver que dê para escutar o som do choro, você consegue identificar que é seu filho, sim ou não? Estamos clamando ao Pai. E Deus está ouvindo. Ele dá a resposta. Se nós não tivermos intimidade em reconhecer a voz do Pai, Ele vai continuar falando. Mas o ouvir não é tudo, não é a nossa base principal. A nossa base principal é em conjunto. É ouvir e obedecer. É lindo falar da passagem de Abraão, sim ou não? Deixa tudo que tem e vai para uma terra a qual te mostrarei. Abraão, ele não interrogou a Deus. Ele simplesmente foi. O irmão daqui do lado, outro dia, antes dele sair daí, ele chegou para mim e disse, pastor, tem um monte de gente aqui na rua que fala que quer congregar aqui, que vai para a igreja de ser aonde, de Casa Amarela. E por que não vem? Porque essa igreja aqui é de rico. Ele diz que a igreja de não é não, igreja. E é. Porque quem é do reino, não tem como ser pobre, né? Não tem como. Mas nós somos isso. Filhos da obediência. Deus disse, constrói um templo e nós obedecemos. Construímos. A porta do inferno não irá prevalecer sobre as nossas vidas, porque nós somos a igreja. Somos filhos da obediência. Vivemos debaixo da submissão de Deus. Vivemos uma vida íntegra diante de Deus. A Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico, porém só pelo motivo de obedecer a voz de Deus, ele ficou 10 vezes mais. Até onde era um lugar extremamente seco, o seu irmão, Deus disse, olha, vai lá e cava, o seu filho cava poços. E ele foi literalmente chicoteado, ou seja, zombado. Vai cavar poço aqui, onde essa terra é seca. E a Bíblia diz que esse homem, a riqueza dele multiplicou-se por 100. Qual o nível de intimidade que nós temos com Deus? Qual o nível de obediência que nós temos a Deus? Será que verdadeiramente nós estamos sendo submissos a Deus? Será? Eu falei semana passada que Saul recebeu um comando de Deus e não obedeceu a Deus. E ainda quis entregar o holocausto, oferecer o holocausto a Deus, argumentando com Deus, mas os bois dele, os gados, eram muito mais robustos do que o nosso. Então, Deus, eu estou te dando o melhor. E Deus rejeitou o sacrifício de Saul, o holocausto, a oferta que Saul tentou dar a Deus. Ei,
Deus, ele é incorruptível. Deus não se corrompe jamais. Sabe? A tudo que nós vamos dar a Deus, se não tem uma estrutura de obediência, de santidade, Deus não vai receber, igreja. Qual a estrutura a qual nós estamos recebendo e devolvendo a Deus? Qual é a estrutura? É de submissão? É de obediência a Deus? Há uma estrutura de santidade, de verdade? Se não há, não dê a Deus. O ensino que acabamos de cantar diz que nós fomos adotados como filhos. E não é uma adoção de um pai qualquer. Falando de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Caim, filho de um romano, onde tem muitas posses, muitos bens, um homem extremamente afortunado. E ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, mestre, tenho ouvido falar muito bem de você. Você é o cara, Jesus. Mas me diz aí, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, diz: olha, simples, pega tudo que tens e distribui para os pobres. E ele ficou chocado. No próximo culto, vou mais nada. Oxe, o irmão estava pregando, estava soltando indireto a mim. Acontece, né? Eu já vi muita pancada de culto, mas eu sou avesso a isso. Nada que eu passei dentro da igreja, eu quero que as minhas ovelhas passem. Tem café de bobeira aí? Tem não? Então café de bobeira pega. Não dou nada. Eu sou avesso a isso. Púlpito não é lugar de indireta. Púlpito é o lugar de falar da palavra de Deus. Às vezes o confronto nos vem para que nós cresçamos, amadureçamos. Você está aqui? Não vive em curto-circuito com Deus. Vive uma vida íntegra de obediência e de submissão a Deus. Ouça a voz de igreja, por favor. Eu te peço encarecidamente. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando você conseguir identificar no Espírito, obedeça ao que Deus mandou fazer. Sabe? Não viva positivo e negativo, sabe? Em curto-circuito. Não viva com falhas. E quando eu digo não viver com falha, não é nos nomenclaturando ou querendo nos colocar em uma posição de pessoas erráveis, que jamais iremos cometer erros, não. Já estávamos errados se pensássemos assim. Mas que não venhamos transformar as nossas falhas em iniquidades. Lembre-se de uma coisa, que o castigo que estava sobre ele hoje nos dá paz. Será que nós temos essa compreensão de que tudo que Jesus passou foi por obediência à igreja? É lindo declarar que Jesus morreu no Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, mas tudo que ele passou, passou por amor e por obediência. Jesus era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você está aqui. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Muito claro, tá? Aleluia.
Lucas capítulo 7, 28, por favor. Vamos começar. Aleluia. Lucas capítulo 7, verso 28. Diga, o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Está lá? É Lucas, viu? Um dos 4 evangelhos. Olha aí. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Vai lá. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Segura aí. João era um homem visto por muitos como um ser truculento. Um homem, sabe, ignorante. Porque ele simplesmente falava o que as pessoas precisavam ouvir, não o que elas queriam ouvir. E a Bíblia nos afirma que nós temos total possibilidade de vencer o mundo. Porque Cristo venceu o mundo. E quando eu falo, igreja, que a natureza de Cristo não é diferente da nossa natureza, algumas pessoas acreditam e até falam que é uma heresia. Mas se heresia é heresia do bem. Eu não me incomodo em falar uma heresia do bem. Eu prefiro ser taxado como um herege, mesmo eu sabendo que é do bem, do que como um ser extremamente formal ou um ser extremamente capacitado, ludibriando ovelhas. Eu não sou um leigo. Eu tenho formação. Eu sou formado em teologia 2 vezes. Eu sou um teólogo por formação. Mas eu não uso a teologia porque a teologia, para mim, com todo respeito aos teólogos que de repente vá me assistir aí, a todo respeito aos teólogos, mas a teologia para mim é apenas letra. Eu prego uma palavra viva, uma palavra rema. Você está aqui? Sabe por que nós conseguimos ser submissos e obedientes ao mesmo nível de Jesus? Porque a natureza dele é a mesma, é a nossa natureza. A natureza de Jesus é uma natureza caída. Você está aqui? Eita, pastor, endoidou. A natureza de Jesus é uma natureza caída. Como pode? Eu vou te mostrar na Bíblia. Todo aquele que veio pós a queda de Adão é de natureza caída. Você está aqui? Deixa eu provar na Bíblia que é melhor. Gálatas capítulo 4, 4. Se não é para provar na Bíblia, igreja, eu nem abro a boca. Tá? Todo aquele que veio pós a queda de Adão tem a natureza caída. Aleluia. Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4. Está lá?
Olha o que a palavra do Senhor diz. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Nascido de mulher. Acabou. Mas vamos continuar. Nascido também debaixo da autoridade da lei. Vai lá, assim. Para resgatar o que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meu irmão, Jesus suportou todas as coisas, mesmo tendo vindo, nascido de mulher, de uma natureza caída, mas ele venceu todas as coisas porque ele era simplesmente submisso a Deus. E quando seus discípulos o interrogavam, por que tu fala dessa maneira? Por que tu não faz assim? Ele dizia, porque o que eu vos falo, eu não falo de mim mesmo, mas senão daquele que me enviou. Você está aqui? Qual o nosso nível de conhecimento de Deus? Pode perguntar em qualquer faculdade de teologia por aí. Qual a natureza de Jesus? E a Bíblia ainda nos afirma, no livro de Gênesis, que virá um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Se Jesus tivesse tomado a decisão de usar toda a sua plenitude de conhecimento, de poder, como ele ia ser um exemplo para nós? Como ele falaria na sua palavra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a Bíblia, igreja, que nos afirma. E eu não leio a Bíblia conforme eu queira entender. Não, eu leio a Bíblia como autor, como escritor. O Espírito de Deus é o nosso condutor diário para um entendimento completo, pleno. Quem é você em Deus? Imagina Jesus dizendo assim, você vai vencer o mundo. Aí hoje nós perguntávamos a ele, né, com ousadia, mas como você pode dizer que nós vamos vencer o mundo? Você era o próprio Deus, você agiu literalmente como Deus. Ele dizia, mas porque eu sou filho de Deus, né? E você é você. Teria argumento? Não teria. Paulo diz em uma das suas cartas, quando penso que estou fraco, forte é que sou. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Você está aqui? Seja obediente. Maria se sentindo a bambambam na festa. Lembra dessa passagem? O mestre de sala chega, o vinho acabou. Chega Maria. Jesus! O vinho acabou. Dando um comando a ela. Jesus responde o quê? O que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Pense no adubo santo. Ou não foi assim? Street fight. Não é chegada a minha hora. Ele já estava dizendo ali, em meias palavras, ora, eu nasci da tua barriga, saí do teu ventre, porém eu não tenho nada a ver contigo. Eu só faço aquilo que o meu pai ordenara eu fazer. Por isso que nós devemos nos gabar de ser filho de Deus, igreja. Às vezes dizemos que somos filho de quem? Eu sou filho do pastor Aldo. Grande coisa. Eu sou filho do delegado fulano de tal. Piorou. E quando chegamos em determinados lugares, tu é crente? Por quê? Por que tu está dizendo que eu sou crente? É minha sobrancelha? É? Que eu não faço há meses? É minha perna que está cheia de cabelo? É por quê? Por que tu acha que eu sou crente? Se envergonha. Eu estava outro dia com a Ana Paula em um determinado lugar.
E eu não tenho mais nome, né? Pessoas que sabem da minha vida, pastor para lá, pastor para cá, enfim. E aí tem um casal, tem um grupo de crentes do outro lado, e nós, que somos de uma tribo teoricamente diferente, estávamos tranquilos. Quando nos levantamos para ir embora, a pessoa disse assim: "Até logo, pastor, foi um prazer", fizeram assim. Aí fitaram os olhos para mim, olharam para ela. Ela de blusa de alça, de bermuda. Mulher? Eu disse a ela, no mínimo pensaram ali, que cara é pastor com uma mulher cheia de tatuagem. Qual o problema? Se eu te botar pelo avesso, você é lisinho como é por fora, é? Você vai desmaiar. E tão feio que é. Qual o nível de santidade que nós estamos atingindo diariamente? Eu uso bermuda rosa. Calço sandália de dedo. Uso sandália havaiana. Mas eu sei que eu sou Deus. Eu conheço a minha integridade diante de Deus. Eu posso ter um corpo corruptível, mas o Espírito que habita dentro de mim é literalmente incorruptível. E eu não me vendo, não me troco, não me curvo diante de circunstâncias. Jamais. Note, nor heaven. Só me curvo diante da autoridade de Deus. Não é por insubmissão, tá? Mas eu estou falando, se referindo a mim mesmo. As minhas vontades não têm lugar em minha vida. No dia que eu não puder subir aqui e pregar o que eu vivo, eu não vou subir. E subo para chegar e para dizer à igreja: olha, hoje foi meu último dia como pastor, porque eu tenho uma vida esculhambada. Não dou testemunho de nada e estou entregando a minha vida ministerial. Mas para eu chegar aqui, eu não chego de qualquer jeito, igreja. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu me encontrei em Deus. E não falo para ser mais crente do que ninguém não, tá? Eu vivo a rolar dos pés de Deus porque eu necessito disso. Quantos são ovelhas daqui? Levanta a mão ousadamente aí. A Bíblia diz que a cédula que nós devíamos ao diabo foi pago com alto preço. E esse preço foi jorrado na cruz do Calvário. Você acha que eu, pastor Wallace, se for negligente com a tua vida, quando Deus disser para mim, Wallace, cadê a minha ovelha? Eu vou, Jesus, olha, sabe, né, Deus, eu não vou ter igreja, eu não tenho dinheiro para pagar o boleto. Ele vai querer prestação de conta de um a um. E eu sou consciente. Se eu pudesse, de uma maneira bem obediente, ter outra vida aqui na terra, e fosse chamado novamente para ser líder, para ser pastor, eu seria sem problema algum. Porque eu amo ser o que sou, amo ter esse peso de responsabilidade de ser exemplo para a vida de vocês. Não porque eu queira, para me enaltecer, para me exibir, mas porque eu me alegro em ter sido outrora um ser totalmente improvável e me tornar um ser provável na mão do Senhor. Seja submisso, obediente. É muito fácil dizer, é um hino mentiroso que eu acho. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. É mentiroso esse hino, igreja. A fé de Abraão é dele.
Nós temos que criar o nosso alicerce de intimidade, de conhecimento, de base, para sabermos quem somos em Deus e viver a nossa fé. A fé de Abraão é dele. Tudo bem, você tem a fé de Abraão. Pega teu filho e dá como holocausto. Você vai dar? O filho às vezes gripa aí, meu Deus do céu, meu filho vai morrer. Já fica desesperado. A fé de Abraão é dele, não serve para nós, tá? É dele. Você está aqui. Seja submisso. Obediente. Eu não terminei a série ainda, mas eu quero hoje finalizar o ponto de hoje com uma frase. Amém? Vim para cá o Ministério Adorar. Perdão, passei 5 minutos. Não é de costume. Somos bem pontuais em tudo. É uma coisa que eu prezo muito. É pontualidade. Se você quer agradar a Deus, comece a agradar a Deus nos pequenos detalhes. E os pequenos detalhes é ser pontual. A frase diz o seguinte: a obediência conduz o homem a desfrutar da vida de Deus. Celebra ele em nome de Jesus. Ministério Adorar.